Bom, continuando a parte de integrais duplas, vamos agora abordar a mudança de variáveis. Então, o primeiro passo que nós já vimos foi resolver uma integral dupla. Você resolve primeiro de dentro, depois resolve a integral de fora. A princípio, de uma região, né, o domínio de integração ali é uma região retangular. Depois vimos que a gente pode descrever regiões gerais, não necessariamente retangulares. Já trabalhamos isso também, em outra aula. E às vezes é importante você saber inverter a ordem, né? Saber escrever ela como tipo 1 ou tipo 2. Então você faz o esboço e inverte a ordem da integração. Só que tem situações que ainda é pouco você inverter a ordem de integração e você não faz diferença. Então, além de inverter a ordem de integração, ou quando inverter a ordem de integração não for suficiente, a gente deve partir, né, para a mudança de variável. E mudança de variável não é uma coisa nova. Você já viu isso né, na hora de calcular a integral para uma função só. Então, só para ilustrar. Por exemplo, assim. Eu escrevo assim, integral de i elevado a 5x dx. Ao fazer uma substituição simples, você está fazendo uma mudança de variável. Então, na prática, vou chamar u de 5x, du é 5dx, e vou usar isso. Vou sair aqui da variável x e passar para u. Vou sair da variável x e passar o problema para a variável u. O que era 5x, vamos chamar de u. E o dx a gente tira daqui, não? O dx vai ser du sobre 5. Aí aparece aqui 1 sobre 5 na história. Aí fizemos uma substituição simples, caímos numa integral mais fácil, posso colocar 1 sobre 5 em evidência e resolver a integral. Resolvemos, voltamos para a variável original. Vou colocar aqui embaixo. Elevado a 5x sobre 5. Ótimo. Tá? Então a gente faz isso. Só que aqui, nesse exemplo aqui, eu poderia falar de outra maneira. Tá? Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer de outra maneira e falar em outros termos que agora eles vão ser mais significantes. Se eu tenho esse problema original, então mesmo. Estou saindo de um problema na variável x, caindo num problema na variável u. A minha chave de troca é a mesma. Eu vou chamar isso aqui, ó, u igual a 5x. Isso aqui é a minha chave de troca. Tá? Ora, estou saindo de um problema na variável x e vou escrever um problema na variável u. Vou cair na variável u. Integral de i elevado a 5x é i elevado a 5x. Não. Integral de i elevado a 5x, em termos de u, fica i elevado a u. Tá bom? O dx, deixo indicado. Estou fazendo de outra maneira. E aqui vai aparecer um termo que é o que a gente chama de jacobiano. Se eu estou saindo de x e vindo para u, aqui vai entrar a derivada de x com relação a u. Tá? Vou botar aqui, aqui du. Tá mais ou menos isso. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é du. Então aqui vai entrar esse termo aqui que é o jacobiano. Mas eu não sei fazer assim, eu não fazia assim. Realmente, não preciso. Eu só estou querendo destacar que a gente já poderia ter falado de jacobiano lá na hora da integral simples. E aí tem essa regrinha aqui, ó. Se eu estou saindo de x para u, é a derivada de x com relação a u. Olha aqui. Se você pegar a chave de troca e escrever x em função de u, o x vai ser u sobre 5. E se você derivar dx com relação a u, você vai achar 1/5 du. Tá? Então, olha aqui 1/5 aparecendo. Então, se eu saio de x e caio em u, o fator de correção que surge aqui para manter a equivalência entre as integrais é a derivada de x com relação a u. Tá? Então,
eu fiz aqui de duas maneiras, uma maneira prática, substituição simples direta, e uma maneira aqui evidenciando esse termo, para a gente, a partir de agora, ele vai ganhar um grau, né, de importância maior, que é o jacobiano, que é esse fator que surge aqui, que torna as integrais semelhantes. Na integral dupla, ele vai ter um peso maior, tá? Então aqui, por exemplo não, né, para ilustrar, eu tenho uma integral dupla de uma função com duas variáveis, dx, dy, e aqui a minha região. Ah, eu não sei resolver a integral que está aqui, nem na ordem dx, dy, nem na ordem dy, dx. Não adiantou inverter, eu vou precisar mudar as variáveis. Eu vou sair de um problema que está nas variáveis x, y e cair num novo sistema. Vou supor aqui u e v. Tá? Então eu preciso dessa relação. Eu preciso trocar tudo que é x por uma expressão que envolve u e v. Preciso trocar tudo que é y por uma expressão que envolve u e v. Então a minha nova integral aqui, uma vez que eu sei, né, essa relação, essa chave aqui de troca, eu vou pegar a minha função e substituir. Tudo que é x eu vou substituir por essa expressão que envolve u e v. Tudo que é y eu vou substituir por essa expressão que envolve u e v. No final das contas, não vamos ter mais x nem y, vamos ter só as variáveis u e v. Então eu vou cair num problema em u e v. Tá? Vou pegar essa chave de troca aqui e também trabalhar a minha região. Preciso descrever a minha região em termos das novas variáveis u e v. Então, a minha região aqui D, a princípio, né, seria descrita em termos de x e y, agora ela vai ser descrita em termos de u e v. Então, eu vou descrever a região em termos de u e v. Ótimo. Mas eis que surge um fator de correção, que é o jacobiano. Nesse caso aqui, quem é o jacobiano? Estamos saindo das coordenadas x e y para as coordenadas u e v. Então, vamos derivar x e y com relação a u e v. Só que x eu posso derivar com relação a u, olha aqui, e também com relação a v. O y eu posso derivar com relação a u e com relação a v. Então, agora eu tenho 4 derivadas parciais. Então, eu tenho uma matriz. Essa matriz aqui é a matriz jacobiana. Se eu calcular o determinante dessa matriz, eu tenho o jacobiano. Tá? E para garantir que ele seja positivo, vamos colocar um módulo. Então, o jacobiano é o módulo da matriz jacobiana, que é dado pelo determinante, né, dessa matriz aqui, formada por todas essas derivadas parciais. Então, aqui entra o jacobiano, que é derivada com relação a x, y, ambas com relação a u e v. Determinante dessa matriz, norma desse determinante. Então, esse é o fator de correção. Então, se for necessário sair de um sistema XY para outro qualquer, precisamos conhecer a chave de troca, precisamos calcular o jacobiano e precisamos saber descrever a região D. Tá bom? Então, é comum, tá? A gente pode trocar por qualquer novo sistema. Posso fazer aqui qualquer outra troca, mas é comum a gente trocar para coordenadas polares. Tá? Então, quando é que vai ser conveniente trocar para coordenadas polares? A conveniência vai ser quando a região D for um disco. Se a região de integração aqui, né, for um disco ou qualquer partição de um disco, vale a pena passar para a coordenada polar, porque ao descrever um disco, né, principalmente centrado, em coordenadas polares, os limites são constantes. Então, se a minha região aqui for um disco centrado, ou qualquer partição de um disco centrado, a descrição aqui, em termos de coordenadas polares, no caso, serão limites constantes. Essa vai ser uma vantagem. Aí eu preciso saber a relação. Vamos lembrar aqui rapidinho qual é a relação entre x, y e as coordenadas polares.
e vamos calcular o jacobiano da coordenada polar, que ele vai ser usado sempre, não pode esquecer desse jacobiano. Então vamos lá. Então lembrando, se eu estou num sistema cartesiano e quero passar para um sistema polar, quem são as coordenadas polares? R e θ. Eu vou escrever assim. Estou no sistema cartesiano, x, y, e quero passar para um sistema de coordenadas polares. Então, tudo que é x, eu vou trocar por r cosseno θ. Tudo que é y, eu vou trocar por r seno θ. Se tiver essa expressão aqui, ó, nós já vimos isso em outras aulas, isso aqui, em coordenadas polares, se reduz a r ao quadrado. Ótimo. Preciso saber descrever a região, a nova região D, em termos de r θ. Também já vimos isso em outra aula, de como descrever regiões, em termos de r θ. Então falta mesmo é o jacobiano. Tá? Como se calcula o jacobiano da coordenada polar? Então vamos lá. Vou derivar x e derivar y, ambos com relação a r θ. Tá? Então aqui nós temos 4 derivadas. Posso derivar x com relação a r ou θ, e também y derivada com relação a r, ou y com relação a θ. Vou calcular o determinante dessas derivadas. Então, calculando as derivadas. Derivada de x com relação a r. Olha aqui. Repete o cosseno θ, que é uma constante, e me preocupo só com a derivada de r, que é 1. Então fica cosseno θ. Derivada de y com relação a r. Só r que é variável, tá? Olha aqui. Repete o seno θ, que é uma constante nesse momento, e derivo só r. E derivada de r é 1. Derivada de x com relação a θ. Vou repetir o r e vou me preocupar só com a derivada do cosseno. Tá? Olha aqui, derivada do cosseno. Menos seno de θ. E a derivada do y com relação a θ. Repete o r e se preocupa só com a derivada do seno, que será cosseno. Então tem as 4 derivadas parciais. Calcular o determinante. Produto diagonal principal é r cosseno ao quadrado de θ, menos produto da diagonal secundária. Acaba ficando mais aqui, r seno ao quadrado de θ. Posso colocar o r em evidência. E o que sobra é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é a identidade igual a 1. Então, no final das contas, é r. Tá? Não preciso calcular o módulo aqui, porque eu sempre adoto o r positivo. Tá bom? Eu penso sempre em r como distância de um ponto até o eixo. Então, esse é o jacobiano. Então, na integral dupla, se a região for um disco ou qualquer partição de um disco, vale a pena passar para coordenadas polares. O que eu preciso saber, né, para passar para polar? Preciso saber essa relação aqui. Qual é o kit que eu preciso dominar aqui para poder usar? Eu preciso trocar tudo que é x por r, cosseno θ. Preciso trocar tudo que é y por r, seno θ. Se tiver essa expressão x2 mais y2, eu sei que em polar se reduz a r ao quadrado. Preciso saber descrever a minha região e não posso esquecer do jacobiano. Sair de um problema dx, dy, vou cair num problema. Não sei. Fator de correção. Tá bom? O jacobiano aqui é a norma, a determinante e a norma dessas derivadas parciais. Então vamos ver um exemplo. Olha aqui, ó.
Determine o volume de um sólido limitado pelo plano z igual a zero e pelo paraboloide. Então, só para você ter uma ideia. Fazer um esboço. Plano z igual a zero. Ora, se fizer um esboço pequenininho aqui, dá para ter uma ideia. Plano z igual a zero é o chão. O paraboloide, vou fazer um paraboloide pequenininho aqui, só para ter uma ideia também. Isso aqui, se eu zerar o y, eu tenho uma parábola côncava para baixo. É uma parábola assim. Se eu zerar o x, é uma parábola côncava para baixo aqui. Então é algo desse tipo. Ó, tá? Então, nosso sólido, ele é parábola côncava para baixo aqui, parábola côncava para baixo aqui, e fecha aqui com o plano z igual a zero. Vou melhorar aqui um pouquinho. Então tem um fundo. Tá? Então o paraboloide é o teto, z igual a zero é a base, e o paraboloide é o teto. Então aqui eu tenho x, y e z. Aqui está um esboço do nosso sólido. Calcular o volume desse sólido aqui, né, o cálculo desse volume, chamar de sólido W, pode ser modelado por uma integral dupla da região D sobre a função f de x, y. Então, posso escrever dA, eu posso escrever dx, dy. Então, uma integral dupla, ela calcula o volume de um sólido. Desde que o gráfico dessa função aqui seja maior ou igual a zero e a região D seja a base do sólido. Que está dentro desse formato, né, dessa questão direitinho. A função que faz papel de teto vai entrar dentro da integral dupla. Então aqui eu tenho 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? dx dy. E a região D é esse disco, que está ali. Então você fazer z igual a zero. Se fizer z igual a entrada de raio 1. Se você for olhar só para a região D, se você projetar todo o sólido no chão, você vai ver um disco de centro 0, 0 e raio 1. Tá bom? Então veja o domínio de integração. Veja que esse domínio de integração é um disco, ou qualquer partição do disco, já é o sinal que eu preciso para saber, opa, vale a pena passar para a coordenada polar. E como é que fica então esse problema? Passando para coordenadas polares. Vamos lá. Integral dupla. Tem 3 passos. Pego a função e passo a expressão para a coordenada polar. Aqui vai ser 1. Posso colocar o menos em evidência. E fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Que eu sei que em polar se reduz a r ao quadrado. Então a expressão que está aqui em cartesiano passando para polar é 1 menos r ao quadrado. Vou embolar aqui, deixa eu melhorar. É isso. Segundo passo, não posso esquecer do jacobiano. Aqui não é simplesmente dr e dθ. Tem um fator de correção aqui, que é o r. Ah, preciso calcular o jacobiano novamente? Não. Uma vez que eu já calculei, você já calculou o jacobiano da polar, sabe que é r, na hora de aplicar isso na integral dupla, é só colocar o r, não precisa calcular. Você vai calcular jacobiano só se você for trocar por um sistema novo de coordenadas que você ainda não sabe qual é o jacobiano. Tá, mas se é a coordenada polar, se você já conhece o jacobiano da polar, sabe que é r, é só aplicá-lo aqui. Tá? E vou descrever a região. Ora, essa região aqui é formada por infinitos pontos. Todos esses pontos têm um r, variando de quanto a quanto? O r está variando de 0 a 1, porque é um disco de centro 0, 0 e raio 1. E o θ? Esse disco tem pontos nos 4 quadrantes. Então o θ variando de 0 a 2π. Tá bom? Então eu vou resolver aqui a integral de dentro, a parte. Vou chamar aqui de I.
Aí eu vou resolver a parte, depois a gente volta aqui e continua as contas. Vou tirar um print. Nem precisa, né? Que é 1 menos R2 vezes R. Então essa aqui é o nosso problema. Vou resolver aqui. Nossa integral de dentro é a integral de 1 menos R2 vezes R dr. Posso fazer distributivo. Fica a integral de R menos R ao cubo dr. Vou integrar com relação a R mesmo. Então é R ao quadrado sobre 2 menos R à quarta sobre 4. Com R variando de 0 a 1. Tá? Troco tudo que é R aqui por 1. Então fico com meio menos 1/4. Menos, troco tudo que é R por 0, mas vai zerar. Então o que vai contar mesmo são essas duas parcelas. Então aqui, meio menos 1/4 é 1/4. Então a integral de dentro deu 1/4. A integral I aqui deu 1/4. Vou voltar lá e continuar as contas. A integral aqui de dentro deu 1/4. Posso colocar em evidência esse 1/4, porque é uma constante. O que vai restar é a integral de 0 a 2π. Tudo isso eu já resolvi, deteto. Tá? Então aqui eu tenho 1/4. Já vimos que a integral de 1, ela sempre mede o que ela varre. No caso aqui, a integral simples de 1, ela vai me dar o comprimento do intervalo. E o intervalo vai de 0 a 2π. E esse comprimento é 2π. Então eu já sei que esse resultado aqui é 2π. Tá? Então posso fazer direto. Simplificando, π sobre 2. Unidade de volume. Então, o volume de um sólido que tem como base o plano z igual a 0 e o teto é o gráfico do paraboloide, tá? Aqui tem um paraboloide aqui, ó. Então, o volume desse sólido aqui é π sobre 2 unidades de volume. Então, modelamos o problema, vimos que a região é um disco, então observei que vale a pena passar para polar, passamos para polar. Lembrando do jacobiano, lembrando da relação e sabendo descrever a região. Tem esses 3 passos. Com isso, caímos num problema em coordenadas polares. Resolvemos as integrais, chegamos na solução. Tá bom? Então, dê uma olhadinha nesse exemplo e nos outros. Tem exercícios lá marcados na sala virtual. Outras dúvidas a gente se tira no encontro semanal. Até a próxima, gente. Obrigado.